paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. Eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em Isaías, capítulo 43 e o versículo 18, amém, meus irmãos? Isaías, capítulo 43 e o versículo 18. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar um louvor para os meus irmãos. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através do louvor. Amém, meus irmãos? Isaías 43, 18, que diz assim: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para você nessa tarde, meus irmãos, que não é para mim você se lembrar das coisas passadas, nem tampouco das antigas, meus irmãos. Porque Deus é Deus, meus irmãos, de fazer tudo um novo na tua vida, meus irmãos. Mas para mim você viver um novo da parte de Deus, aí você tem que esquecer o passado, tem que esquecer as coisas velhas. Tem que aprender a desapegar, meus irmãos. Tem que aprender a abrir mão. Porque muitas das vezes você não quer abrir mão de algo. Mas Deus está falando para você: largue. Porque o que eu tenho para você é melhor. O que eu preparei para você é melhor. Mas aprenda a soltar. Aprenda a largar. Porque para mim você viver o que Deus preparou para mim, para você, você tem que deixar o velho para trás. Para que você possa viver o novo de Deus, meus irmãos. Porque Deus já preparou tudo para mim e para você. Mas para mim você viver o que Ele preparou para mim e para você, você tem que deixar o velho para trás. Você tem que aprender a soltar, meus irmãos. Porque o que Deus tem para mim e para você, meus irmãos, é o melhor. E se nessa tarde você quer viver o que Deus preparou para mim e para você, que você esqueça o passado. Esqueça o velho, meus irmãos. Que é para mim você viver o novo de Deus. Que é para mim você viver o que Deus já preparou para mim e para você. Porque já está tudo preparado. Deus já preparou tudo, meus irmãos. Está tudo prontinho para entregar para mim e para você. Mas que você, meus irmãos, aprenda a desapegar. Aprenda a soltar. Amém, meus irmãos? Agora eu vou louvar. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos também através do louvor. Amém, meus irmãos? Olhei e enxerguei sua dor. Vi o quanto se humilhou. Sei que a marca ficou. Ei, eu sou o teu remidor, do tempo eu sou o Senhor. Levanta, a resposta chegou. Desertos não duram para sempre, por mais que a pressão aumente. Aguente, filho, aguente. Nunca mais te chamarão desamparado. Nunca mais te olharão como alguém que foi desprezado. Nunca mais te chamarão desamparado. Nunca mais te olharão como alguém que foi desprezado. Nunca mais, diz o Senhor. Eis que eu faço coisa nova, te dou um rumo novo, te ensino a lutar. Estou removendo este fardo, prossiga para o alvo e não olhe para trás. Nunca mais te chamarão desamparado. Nunca mais te olharão como alguém que foi desprezado. Nunca mais te chamarão desamparado. Nunca mais te olharão como alguém que foi desprezado. Nunca mais, diz o Senhor. Oh, glória. Nunca mais, meus irmãos, vão chamar você desamparado. Porque nessa tarde, meus irmãos, o meu e teu deserto, meus irmãos, chegou ao fim. Porque Deus já preparou, meus irmãos, coisas novas para mim, para você viver. Deus, Ele vai entregar, meus irmãos, o novo da parte dele para mim, para você. Porque Ele viu, meus irmãos, que você foi muito humilhado. Ele viu que você foi muito desamparado, meus irmãos. Mas você passou por tudo, meus irmãos. E você suportou.
ser desamparado, e você suportou ser desprezado. E aí você, meus irmãos, vencemos. Porque você passou por tudo, meus irmãos, por todo o sofrimento, mas continuou de pé, continuou firme, continuou buscando a Deus, continuou adorando esse Deus maravilhoso. E é por isso que nessa tarde, meus irmãos, Ele vai fazer coisa nova na minha tua vida. Porque o velho, meus irmãos, ficou para trás. Porque você esqueça, meus irmãos, tudo que fez você sofrer, tudo que fez você chorar. Porque nessa tarde, meus irmãos, eu e você vamos viver o novo da parte de Deus. Porque tem coisa nova, meus irmãos, para mim e para você. E Deus vai entregar, meus irmãos, o novo da parte dele para mim e para você viver. Porque, meus irmãos, o meu teu desejo chegou ao fim. Porque para tudo é um tempo determinado, meus irmãos. Vai ter um tempo que você vai estar no deserto, sim. Mas nessa tarde, meus irmãos, chegou o tempo de você viver o que Deus prometeu para mim e para você. Porque o meu teu deserto, meus irmãos, nessa tarde chegou ao fim. E nunca mais, meus irmãos, vão chamar você desamparado. Nunca mais, meus irmãos. Porque nessa tarde, meus irmãos, Deus tem resposta para mim e para a tua vida. E meu teu deserto, meus irmãos, chegou ao fim. Porque você vamos viver, meus irmãos, o que Deus prometeu para mim e para você. Porque ninguém pode pedir, meus irmãos, de mim de você viver o sonho de Deus na nossa vida. Porque o que Deus prometeu, meus irmãos, para mim e para você, Ele vai cumprir. Porque Deus não é um para que minta e muito menos um para que não se arrepender. E nessa tarde, meus irmãos, você só descanse no Senhor, se aquieta. Porque você vamos viver, meus irmãos, coisas novas da parte de Deus. Porque já está tudo preparado, meus irmãos. Está tudo preparado, meus irmãos. E Deus vai entregar para mim e para você. Porque você passou, meus irmãos, por tudo. Por toda a humilhação, por todo desprezo. E você fomos, né, suportando ser desamparado, ser humilhado. Mas os humilhados, meus irmãos, serão exaltados. E nessa tarde, meus irmãos, chegou o tempo de exaltação de Deus para a tua vida. Porque Ele viu o quanto aí você se humilhou, o quanto aí você foi desprezado. Mas mesmo assim, meus irmãos, você continuou buscando a Ele. E você continuou fazendo a vontade dEle. E é por isso que nessa tarde Ele tem resposta mesmo para você. Porque os humilhados, meus irmãos, serão exaltados. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu essa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. E tenham todos uma ótima tarde.